Pessoas que já morreram ficam apegadas ao nosso mundo, à nossa dimensão? Bom, no Café El Tacuba são os funcionários que relatam essa história. É muito interessante. O Café El Tacuba fica lá na cidade do México. É um restaurante café simplesmente maravilhoso. Não bastasse ser maravilhoso, embora ele já dure 100 anos e é um sucesso, onde passaram por lá e passam até hoje milhares de pessoas, inclusive celebridades, políticos e pessoas afortunadas. É um restaurante extremamente elegante e único. Mas apesar dessa grandiosidade toda, ele tem uma história um tanto cabulosa, misteriosa e sobrenatural. E não sou eu que estou dizendo, e sim os funcionários que trabalham lá até hoje. Eles sentem que tem alguém os tocando, puxando seus cabelos, as portas se abrem sozinhas, veem vultos e até mesmo pessoas que não deveriam estar ali. Mas será que esse café carrega alguma história? Sim, carrega. Vamos à história. Há mais de 3 séculos havia neste lugar um convento. Porém, antes deste convento, havia uma família que tinha 2 filhas. Seu pai era um homem extremamente católico, muito ligado mesmo à igreja. Então, ele quis ajudar nesse convento. E assim, ele fazia grandes doações, mas, não satisfeito, queria contribuir mais com o catolicismo. E então convocou sua filha mais velha a ser freira. Mas a jovem, assim que soube da ideia do pai, fugiu de casa. Mas o homem não se deu por vencido e convocou sua filha mais nova para ser noviça. E ela se chamava Maria Blas. Ela tinha um grande sonho desde criancinha, que era cozinhar. Ela cozinhava o tempo todo com sua mãe, não saía da cozinha. O espaço lá das freiras era muito pequeno, então o homem doou uma grande quantia para a construção do convento para as irmãs Clarissas construírem um enorme convento. E assim foi feito. Mesmo porque ele tinha interesse, porque sua filha primogênita seria uma noviça. E assim que chegou a idade de Maria Blas ir para o convento, ela estava assim extremamente frustrada, mas obedeceu às ordens do pai e no convento se dedicou e nunca perdeu a sua dedicação a seu novo ofício. Com o passar do tempo, criou-se atrás do convento um hospital psiquiátrico chamado Divino Salvador. E Maria Blas se dedicava a medicar, cuidar dos doentes e cozinhava muito, cozinhava o dia inteiro, se pudesse. Bom, mas depois de algum tempo, esse hospital ele passou a ser misto. Então se instalou juntamente com isso uma tragédia. Numa noite, Maria Blas fazia uma ronda e então um homem a atacou. Ela relutou, mas foi assassinada. Este homem era um paciente que se apaixonou por Maria e não foi correspondido. Naturalmente, era um paciente psiquiátrico e talvez não tivesse nem a noção, do que estava fazendo. Mas levou a vida embora de Maria e o tempo se passou. E finalmente o hospital e o convento fecharam as portas. Então deu lugar ao tão famoso restaurante Café El Tacuba. Mas tudo indica que Maria Blas não ficou feliz com sua morte e não parece ter deixado o seu ofício de cozinhar para trás. Desde sempre, funcionários e até clientes dizem ver uma freira passando pelo restaurante. Diante de tantos relatos, foi instalada uma câmera na cozinha, pois era onde acontecia os maiores fenômenos. Numa dessas gravações, simplesmente um vidro cai sozinho de uma prateleira e os funcionários da cozinha ficaram extremamente assustados. Bom, assim relatam os funcionários que vez ou outra, ou quase sempre, a irmã Maria vem os visitar e os auxilia na cozinha, nos maravilhosos pratos que são servidos no restaurante. E dizem que quem dá o toque especial é a freira Maria Blas.
Realmente, devido aos fatos no Café Tacuba, é um lugar assombrado. Em 1936, o governador Mânlio Fábio, ele foi assassinado dentro do restaurante. Um atirador entrou lá, foi até a mesa onde ele estava jantando com a sua esposa e disparou cerca de 7 a 8 tiros contra o governador. E para surpresa de todos, o assassino nunca foi encontrado. O El Café, ele é frequentado por gerações de presidentes, artistas, escritores, cantores e políticos. José Nunes, o gerente do café, conta que entre vários acontecimentos, o que lhe mais deu medo foi quando, num certo dia, ele e outros funcionários do período noturno, como sempre, inspecionaram o local, verificaram se tudo estava desligado, se não havia mais ninguém no prédio, né? Uma vez que lá é um prédio assim muito grande. E também, obviamente, coisas de fechamento do gás, torneiras, essas coisas que fazemos a conferência antes de sair de casa. Então verificaram e fecharam a porta principal do restaurante e estavam lá fora se despedindo. E quando José e os funcionários ouviram alguém bater na porta, né, de dentro para fora, e eram batidas fortes. E logo pensaram: nossa, ficou alguém lá dentro, deve ser um funcionário, alguma coisa assim. Então eles abriram a porta, mas não havia ninguém. Então eles pensaram: bom, deve ter corrido por aí para tentar achar outra saída. Então eles começaram a gritar, né? Quem tá aí? E nada de resposta. Então eles tiveram que entrar no restaurante e verificar cômodo por cômodo, o que deu muito trabalho, porque além de ser um prédio grande, né? Alguém estava lá dentro. E poderia ser alguma pessoa fazendo uma brincadeira ou coisa do tipo. Mas depois, assim, de procurarem minuciosamente, ninguém foi encontrado. Então eles fecharam novamente as portas, mas enfim não escutaram mais barulho. Esse fato ocorrido nesse dia, diz José, que o fez perder o sono nessa noite. Já pensou? Você e outros escutam barulho na porta, né? Você sente que a pessoa está ali batendo. Você abre, não tem ninguém. Inspeciona todo lugar e não aparece ninguém. Fato ocorrido nesse dia, diz José, que o fez perder o sono nessa noite. Já pensou? Você e outros escutam barulho na porta, né? Você sente que a pessoa está ali batendo. Você abre, não tem ninguém. Inspeciona todo lugar e não aparece ninguém, né? E visto que lá já é conhecido como um lugar assombrado, né? Oxe. Outra situação que ocorreu no café foi um incêndio em 1999. Eu não encontrei fotos para mostrar para vocês. Bom, um vazamento na mangueira de serviço de um gasoduto provocou um incêndio que consumiu cerca de 150 metros quadrados do Café Tacuba, causando danos a mais 4 estabelecimentos comerciais próximos. Por sorte, ninguém ficou ferido gravemente. Agora, o curioso é que a parte dos banheiros, a cozinha e o chamado salão mexicano não foram danificados. Será que a freira protegeu a cozinha? Afinal de contas, era o lugar mais propício a incêndio, devido ao gás, não é mesmo? E uma loja de vendas de espartilhos também ficou danificada. Bem estranho isso daí. Pessoas do mundo todo elogiam sua história por 100 anos. Um fato que eu encontrei aí nas pesquisas foi a recepção do casamento no café de nada mais nada menos que o pintor Diego Rivera com Maria Guadalupe, uma romancista e modelo. Foi um casamento muito tempestuoso que terminou em menos de 5 anos. A recepção no café, pelo visto, não deu sorte. Diego ele teve diversos casamentos e amantes. Uma de suas mulheres foi Frida Kahlo, com quem teve uma vida conturbada entre brigas homéricas, separação e traição de ambas as partes. E o mais intrigante é que os funcionários eles não se importam com as aparições da freira. Pelo contrário, os funcionários se dizem protegidos
e ficam orgulhosos, né? Pois os seus pratos ali têm um sabor especial que a Maria Blas ajuda a temperar. Bom, vocês gostaram dessa história? Acha que lá realmente é assombrado? Eu acho sim que muitos espíritos, né? Aí vamos aí para quem acredita, obviamente, numa parte aí espiritual ou digamos uma coisa assim ligada à física, né? Porque todos somos matérias e para onde vai, né? Os nossos átomos, as nossas matérias? Será que elas se espalham completamente? Isso aí é uma coisa assim bem misteriosa. Vamos ouvir sobre vários assuntos. Aqui no canal tem diversos vídeos sobre vários assuntos, mas é claro, assuntos cabulosos, que eu adoro, coisas de mistério, sobrenatural e por aí vai. Eu nunca fui ao México, né? Mas desde sempre eu quis conhecer. E quando eu for, eu irei ao Café Tacuba e lá será assim um dos pontos principais que eu vou visitar. Não só pela história assombrada, claro, mas pela beleza do lugar e, claro, provar as delícias que a irmã Maria Blas dá, né? O grande toque final aos pratos. O que eu desejo a vocês é claro que fiquem na paz.